Fala pessoal, estamos começando mais um Estratégia em Ação, atualização do mês de outubro. Como vocês já devem estar acompanhando, Ibovespa segue bastante pressionado por problemas externos e também locais, mas isso não é único e exclusivamente da nossa bolsa. A maioria das ações globais passa por uma movimentação mais complicada diante, do principal fator, ela que tem sido um incômodo aí para os investidores, que são as altas dos juros de longo prazo nos Estados Unidos. Mas como isso está afetando aí a Bolsa Brasileira, é isso que a gente vai comentar aqui neste relatório de atualização com vocês, e também é importante comentar sobre o início, o pontapé inicial da temporada de balanços aqui no Brasil. Então já gostaria de compartilhar com vocês, pedir para a produção para colocar aí a minha tela. Pessoal, olhando para os valuations do Ibovespa, tá? A gente não teve grandes novidades em relação aos últimos relatórios. Ibovespa que continua sendo negociado a uma relação preço-lucro de 7,5%, o que corresponde então a um desconto de 32% em relação à sua média. Lembrando que eu estou pegando esses dados desde janeiro de 2009, tá? Então, por enquanto, Ibovespa segue aí numa região que a gente pode considerar de valuation, bastante atrativo. Se a gente exclui Petrobras e Vale, o desconto ainda permanece, um pouquinho menos, mas ainda permanece. Negociado a 9,3 vezes, 23% de desconto em relação à sua média. Quando a gente pega apenas as empresas ligadas ao setor doméstico, nós temos uma projeção aí de preço-lucro para os próximos 12 meses de 8,7%, 27% de desconto. Vejam que em relação ao relatório anterior, pessoal, esse foi, digamos, o setor que mais perdeu valor e que, obviamente, que está com o maior desconto, que são as empresas de menor capitalização, aquelas empresas que, digamos, acabam tendo uma influência mais negativa de uma movimentação das taxas de juros. Como o mercado de renda fixa nos Estados Unidos se estressou, isso resvalou aqui para o mercado de renda fixa brasileiro e penalizou principalmente as empresas ligadas à economia doméstica e as empresas de menor capitalização. As empresas exportadoras também sentiram esse movimento? Sim, mas, digamos, uma menor intensidade. Afinal de contas, a gente também teve, nas últimas semanas, o início de um conflito no Oriente Médio, que fez com que o petróleo novamente voltasse a incomodar o mercado. Petróleo subindo é sinal de maior inflação é sinalização de que os bancos centrais globais vão precisar manter aí políticas monetárias contracionistas para tentar desestimular a economia e levar a inflação para a meta. As empresas, então, de exportadoras, pessoal, estão negociando a uma relação preço-lucro de 7,3%, 27% de desconto em relação à sua média histórica. Empresas de menor capitalização, como eu disse anteriormente, negociadas a 9 vezes lucro, desconto de 38%. É o maior desconto do mercado, não por menos, pessoal, são empresas mais arriscadas. E as empresas de média e grande capitalização, desconto de 32% em relação à sua média. Quando a gente olha para o earnings yield, ou seja, a taxa de retorno esperado para os títulos do governo, na média aí você tem um earnings yield na faixa dos 6%, vejam quanto que isso aumentou em relação ao que nós tínhamos no final de agosto. Isso aqui é efeito taxa de juros nos Estados Unidos. E quando a gente olha para o earnings yield, ou seja, a taxa de retorno esperada aí para o pagamento de dividendos das ações do Ibovespa, a gente se encontra aí no patamar de 7,5%. Vejam então que até por esta métrica nós temos uma bolsa atrativa, já que se a gente levar em consideração a taxa de retorno esperada com dividendos para as empresas do Ibovespa, para os próximos anos, a gente tem uma taxa maior de retorno do que se você comprar, por exemplo, um título de renda fixa de longo prazo, aqui no Brasil indexado à inflação. Olhando para as relações de preço-lucro por setor, pessoal, a gente ainda tem os setores de saúde e tecnologia como os setores mais caros da Bolsa, e os setores mais baratos a gente pode considerar aqui o setor aéreo, as empresas de aviação, petróleo e gás, utilidades públicas e bancos, tá? Quando a gente fala de utilidades públicas, a gente está falando aí de setor elétrico / saneamento.
Isso é importante mencionar, pessoal, porque se você está montando, por exemplo, uma carteira de ações visando todos esses desafios de curto prazo e quer montar uma carteira mais conservadora, tem a maior alocação dentro dessas empresas, com exceção do setor aéreo, que vocês já conhecem, é a volatilidade. Por outro lado, se você quer colocar na tua carteira empresas de crescimento e que tendem a se favorecer de um movimento de queda da taxa de juros, aí você tem que buscar por esse lado aqui: saúde, tecnologia, bens de capital, papel e celulose, tá? São empresas mais alavancadas, uma queda da taxa de juros favorece bastante aí as perspectivas para esse setor. E falando agora, pessoal, do desempenho em 2023, a gente vem acompanhando aí um ano de grande volatilidade, em que a dificuldade do investidor se encontra hoje em entender quais são os próximos passos do mercado. O que vai acontecer com China, que tem apresentado aí diversos sinais ainda de fragilidade, principalmente quando a gente olha para o setor imobiliário. O governo chinês tem feito a sua parte ao tentar estimular a economia, mas isso acaba não se traduzindo em uma maior demanda por parte do investidor, tanto local quanto internacional. Na Europa, diversos sinais aí de fragilidade relacionados aos seus dados econômicos, e quando a gente olha para os Estados Unidos, apesar da economia ainda apresentar sua resiliência, né, isso se traduz que essa resiliência só aconteceu por conta de uma política fiscal expansionista e que está fazendo preço. Preço aonde, pessoal? Estados Unidos hoje, um país extremamente alavancado. Para vocês terem uma ideia, a sua dívida cresceu $1 trilhão, ela praticamente dobrou em um ano por conta aí de tudo que está sendo adotado por parte do governo americano e que está fazendo preço aonde? Nos títulos de renda fixa dos Estados Unidos. O investidor está exigindo um prêmio maior por financiar o governo norte-americano a longo prazo. Se ele exige um prêmio maior, isso acaba se traduzindo numa renda fixa mais atrativa, o que faz com que a bolsa fique menos atrativa, né? Sempre existe esse fluxo, né, do investidor buscar sempre por aquele investimento que tenha um maior retorno, com um menor perfil de risco, e quem acaba pagando o pato também são principalmente os países emergentes, como é o caso do Brasil. Então aquele cenário, infelizmente, ele continua, pessoal, com essa situação de macroeconomia global, principalmente impactada por essas taxas de retornos mais altas, olhando para a renda fixa nos Estados Unidos, e o fluxo acaba ficando bastante fraco aqui quando a gente olha para países emergentes, tá? Fluxo esse, pessoal, se a gente parar para olhar, nos últimos 10 dias houve uma entrada modesta de 108 milhões por parte aí do investidor estrangeiro, mas lembrando, tá? O saldo positivo neste ano ainda é de 5,8. No finalzinho de julho, era 24,2 bilhões, pessoal. Foi uma queda de quase 70%. Isso é bastante significativo e justifica aí essa movimentação aí de baixa do Ibovespa. Por parte do investidor local, a indústria de fundos também não ganha tração, né? Nós temos aí uma retirada de 2 bilhões, que corresponde à saída tanto do investidor institucional quanto do pessoa física, e, no caso, a justificativa para isso é toda essa desconfiança que nós temos em relação ao futuro da economia brasileira e, principalmente, pessoal, dados relacionados às questões também fiscais brasileiras. O governo não está conseguindo andar com a sua agenda de reformas. Se ele não anda com a sua agenda de reformas, fica mais difícil conseguir fechar as contas em 2024. Se fica mais difícil de fechar as contas em 2024, naturalmente o investidor também vai exigir uma taxa de juros maior. Então a justificativa, pessoal, pelas quais eu quero passar aqui para vocês essas principais informações é que Bolsa Brasileira, apesar de estar barata em termos de valuation, olhando aí para os próximos 12 meses, falta combustível, né? O investidor não quer se arriscar a comprar as ações, tanto o investidor local, quanto agora, principalmente, o investidor internacional. E qual é a principal justificativa para isso? Todo o retorno que eu quero, mais do que o suficiente, eu consigo na renda fixa. Nos Estados Unidos, com títulos que rendem mais agora, a taxa de 10 anos por lá ultrapassou recentemente a faixa dos 5%, e aqui, apesar da sinalização de queda da taxa de juros, ainda nós temos uma taxa de 2 dígitos, ou seja, um retorno extremamente atrativo. E essa atratividade, pessoal, ela acaba também, principalmente, né, se traduzindo na Bolsa, quando a gente olha aí para o Ibovespa,
Para isso até vou aqui mostrar no telão para vocês, tá? Aquele gráfico que a gente gosta de mostrar, que mostra o quanto que o Ibovespa está descontado ou não em relação à sua média de 6 meses. A média de 6 meses, pessoal, é essa linha central que hoje ela se encontra ali na faixa dos 115.500 pontos. Sempre que um índice, uma commodity, qualquer ação, qualquer ativo de renda variável se encontra abaixo da sua média de 6 meses, eu considero, pessoal, que começa a existir o quê? Uma assimetria mais positiva em que favorece a entrada no caso do investidor que visa aí uma compra de longo prazo. No caso, vejo que o Ibovespa já se encontra neste patamar. Digamos que ainda não está naquela situação que a gente recomenda uma compra forte, que seria entre 2 a 3 desvio padrão da sua média, que seria entre essa linha azul mais clara e essa azul mais escura. Está ali, digamos, no meio do caminho. Então, mostra que Bolsa Brasileira, nessa faixa de preços entre 108 a 115, é um patamar legal para se começar aí a montar uma exposição, mas que se porventura houver um estresse no mercado e ela vier para baixo aqui dos 108 mil, ouso dizer que aí se torna um patamar ainda mais atrativo, uma recomendação de compra forte, lembrando, visão de longo prazo, afinal a situação ainda está bastante obscura quando a gente olha para os desafios, principalmente internacionais. Ibovespa, pessoal, já está nessa situação. Quando a gente olha aqui, vou passar só rapidamente para o gráfico das small caps, mas já volto aqui para o telão, vejam que o desconto fica ainda mais atrativo, fica maior. Tá? Essa faixa entre 2 a 3 desvio padrão, ela se encontra aqui no patamar entre 1.900 e 1.780 pontos. É aquilo, pessoal, por que as small caps têm maior desconto? Movimentação da taxa de juros, influenciada internamente pela essa desconfiança do mercado em relação ao direcionamento das políticas fiscais por parte do governo e internacionalmente falando, principalmente, essa movimentação de alta das taxas de juros nos Estados Unidos. Reforço aqui com vocês, pessoal, pode piorar ainda mais, não tem como, tá? A gente está em uma situação de grande fragilidade. Final de ciclo, alta da taxa de juros no mundo desenvolvido, alguma grande instituição pode vir a quebrar, gerando um estresse no mercado. Não tem como tapar os olhos em relação a isso. Mas que os preços das ações brasileiras estão atrativos, isso não tem como negar. Tá? Então, novamente, com essa visão de longo prazo, paciência, vislumbrando aí boas empresas que elas existem aqui no Brasil, e eu acho que a temporada de balanços pode ajudar muito nesse sentido. Boas oportunidades estão surgindo neste momento. Voltando agora aqui para a tela, pessoal, para a gente continuar. Então, mostrei para vocês em relação às assimetrias, fluxo por parte do investidor. Aqui, aquele gráfico que a gente mostra o perfil, né, de alocações no mercado brasileiro, se o mercado está comprando mais ações defensivas, agressivas, vejam que ambas estão caindo. Então, ou seja, pessoal, o investidor está desfazendo das suas posições a qualquer preço, tá? Então, mostra que é um movimento generalizado. Na parte de aluguel de ações, pessoal, ou seja, diante desse movimento de queda, quais as ações ou setores estão sendo mais demandados? Então a gente vê aqui que nos últimos dias, né, nas últimas 2 semanas, o que nós tivemos de destaque em termos de empresa, de movimentações, foram as ações da Ambipar. Ela recentemente anunciou um follow-on, que o mercado não gostou nadinha, uma empresa que segue bastante alavancada e isso ainda não está se traduzindo em resultados, então aumentou bastante a demanda por aluguel por ela. Gafisa, do setor de construção civil, Casas Bahia, Pão de Açúcar e Gol, tá? Foram as empresas que mais existiu demanda nos últimos 14 dias de aluguel das suas ações. Por outro lado, diminuiu bastante aqui Grupo Soma, 3R Petróleo, a BR Properties, que acabou sendo deslistada após uma OPA, Exetec e Pets. Tá? Eu vejo que Grupo Soma, pessoal, dessas empresas aqui, é a que mais me chama a atenção. Sim, o cenário é totalmente desfavorável, mas na minha opinião é uma empresa que consegue ter uma visão de longo prazo bastante construtiva e sua ação já segue bastante penalizada no ano de 2023. Olhando para as partes setoriais, pessoal, os setores que seguem com maior aposta de uma movimentação de baixa acabam sendo o setor de consumo básico, aéreas e varejo. Esses setores, pessoal, de consumo básico seguem com fundamentos ruins. Carrefour, Pão de Açúcar, dentre outros, ainda seguem com os resultados mistos, apesar que a gente vê com no horizonte de mais longo prazo uma relativa melhora aí
para o grupo Pão de Açúcar. Setor aéreo, vocês sabem, tá? Um setor bastante prejudicado aí por uma movimentação de alta dos combustíveis por conta do petróleo e também do dólar. E o setor de varejo, que é impactado por taxas de juros mais altas. Na ponta oposta, pessoal, os setores que têm menos demanda aí por aluguel seria o setor de bancos, setor imobiliário aqui, que a gente pode falar que são os shopping centers, tá? Não é o setor de construção civil, e o setor de papel e celulose. São os três setores em que existe um nível de venda menor do que a Bolsa, né? Menor do que o Ibovespa. E quando a gente olha aí para as movimentações nas últimas 2 semanas, se destacou um aumento grande aí de demanda de aluguel pelo setor aéreo e de utilidades públicas. Na contrapartida, na ponta oposta, se reduziu aí as apostas de venda no setor imobiliário, varejo, alimentos e bebidas. E último ponto, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês, de atualização aqui do Estratégia em Ação, acaba se traduzindo aqui no início da temporada de balanços no Brasil. Se a gente parar para olhar, pessoal, do que o mercado esperava sobre qual que seria aí o lucro por ação das empresas do Ibovespa em 2023, para o que nós temos hoje, do início do ano para agora, houve uma queda de quase 22%. Ou seja, pessoal, toda essa situação que envolve desconfiança em relação à questão fiscal brasileira, problemas lá fora, na minha opinião, já foi boa parte disso já precificado pelo mercado. No último trimestre, houve já uma queda, ou seja, uma redução das expectativas em 2,5%. Enquanto que, olhando para 2024 e 2025, o mercado segue com uma visão um pouco mais construtiva, em que as expectativas de lucro por ação para 2024 aumentaram 3,5% do que nós tínhamos no início do ano e 2,5% em relação a 2025, comparado a essas movimentações que aconteceram não desde o início do ano, nesse último trimestre. Assim, pessoal, a minha perspectiva é a seguinte: o mercado já se preparou, já se posicionou para uma temporada de balanços que não vai surpreender o mercado, não vai surpreender o investidor. Então eu chego à conclusão que vamos acompanhar a temporada de balanços. Levando em consideração que Bolsa Brasileira está em níveis de precificação atrativo, principalmente as small caps, e muito por conta disso se dá pela desconfiança fiscal e pelos problemas no exterior, vamos tentar buscar, né, oportunidades visando o longo prazo através da temporada de balanços, em que aquelas empresas que conseguirem fazer a sua lição de casa, conseguirem passar uma perspectiva mais construtiva, podem fazer a diferença para a gente montar ali uma carteira realmente aí visando com opções que lá na frente, quando a situação melhorar, uma hora ela vai acontecer, a gente vai colher esses bons frutos. Então, pessoal, gostaria de concluir aqui o Estratégia em Ação com vocês, para mostrar que sim, nós temos uma situação bastante desafiadora no mundo. E as ações brasileiras já refletem esse cenário mais negativo, com o investidor não esperando nada dessa temporada de balanços. Olhando para frente, pessoal, eu vejo que é um bom momento para a gente avaliar essa temporada, ver as empresas que estão fazendo a sua parte, para que lá na frente, com essa visão um pouco mais de médio a longo prazo, a gente conseguir aí, buscar por ótimas oportunidades. Se você é investidor de curto prazo, tenha uma postura mais conservadora. O cenário, infelizmente, segue bastante nebuloso e é muito importante que você esteja aí atento a essas movimentações fortes que podem acontecer no mercado. Um abraço, até a próxima, deixe o seu gostei no vídeo e deixe um comentário aqui se você gostou ou está gostando das nossas análises. Um abraço.